O descritor 49 tem a ver com semelhança de figuras. Observe as figuras 1, 2, 3 e 4 e veja qual delas tem a mesma forma da figura A. Bem, você deve ter percebido que a figura 1 ela tem o mesmo formato da figura A, ela só é menor, pois então ela é uma redução da figura A. Enquanto a figura A, com relação à figura 1, ela é uma ampliação. Então, pessoal, duas figuras elas vão ter a mesma forma se uma for ampliação ou redução da outra. Ou se elas forem exatamente iguais. A gente vê aí pelos exemplos, né? O quadradinho, ó, o retângulo. Duas figuras, elas são semelhantes se elas tiverem a mesma forma. Nesse caso aí, as três figuras elas têm a mesma forma, elas são semelhantes, sendo que F1 e F2 são geometricamente iguais. Ou melhor, F1 e F3, elas são geometricamente iguais, elas têm o mesmo tamanho, enquanto a F2 ela é uma ampliação das outras. Logo dizemos que essas figuras elas são semelhantes e a gente vai representar assim. Esse tiozinho aí, ele diz que F1 é semelhante a F2, que é semelhante a F3. Ó, os dois quadrados representados aí, eles são semelhantes. Você vê que o quadrado B, ele é maior do que o quadrado A, então ela é uma ampliação do quadrado A. A gente vê também que o lado do quadrado B é o dobro do lado do quadrado A, certo? Então, se é o dobro, a gente fazendo essa divisão 4 dividido por 2, vai me dar igual a 2. Esse 2 é a razão de semelhança de ampliação. Quer dizer que do quadrado A para o quadrado B, eu vou pegar os lados e multiplicar por 2. Mas eu posso fazer o contrário. Do quadrado B para o quadrado A, o lado vai ser dividido por 2. Por isso que o 2 é chamado de razão de semelhança. A razão de semelhança, certo? Que seria o valor que eu multiplico um lado para se transformar no outro, a gente chama de K, certo? Então, naquele exemplo anterior que está aí ao lado, a gente vê que a razão de semelhança é igual a 2. Pois o lado A, para virar o lado B, eu tenho que multiplicar por 2. Nesse outro exemplo aí, a gente vê que os lados do retângulo A, para se transformarem nos lados do retângulo B, eles são divididos por 2. Então você vê aí, ó, 12 dividido por 2. Eu posso pegar esse 2 no denominador e separar por uma fração. Então dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 1 dividido por 2, é a mesma coisa que 0,5. Então dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 0,5. Então, a minha razão de semelhança vai ser 0,5. O que você pode achar também fazendo o 6 dividido pelo 12 ou 4 dividido pelo 2. Certo? Se eu estou transformando de A para B, eu pego os valores de B e divido pelo valor de A. Agora, se duas figuras elas são exatamente iguais, têm as mesmas medidas, elas também são semelhantes. Só que a sua razão de semelhança é 1. Agora, pessoal, nem sempre as figuras, por ter o mesmo formato, elas vão ser semelhantes. No caso, dois quadrados, eles sempre são semelhantes, porque um lado sempre é a multiplicação de um valor para dar o outro. Agora, dois retângulos nem sempre vão ser semelhantes. Vão ter retângulos que eles tem um formato de retângulo, mas não são semelhantes. Então eu tenho condições para que essas figuras sejam semelhantes. A primeira, os ângulos internos têm que ser congruentes, quer dizer, iguais. As medidas do lado vão ser proporcionais. Quer dizer que se de um lado para outro multiplicar por 2, o outro lado para o outro também vai ser multiplicado por 2. Então, esse valor vai ser sempre o mesmo. Sempre tem que satisfazer essas duas condições. Lados correspondentes são iguais e as medidas desses lados são proporcionais. Ó,
Se a minha razão de semelhança, esse casinho, for menor do que 1, ou seja, o K igual a 0, alguma coisa, quando eu pegar esse valor 0, alguma coisa e multiplicar por um número, ele vai fazer aquele número reduzir. Então vai haver uma redução. Se essa razão de semelhança for maior do que 1, então o valor vai aumentar. Certo? 2, 3, 4, ou então números decimais maiores do que 1, vai aumentar, então vai ser uma ampliação. E se o K for igual a 1, é a mesma figura, não vai haver alteração, vai se permanecer iguais. Bora ver um exemplozinho aqui, ó. Quais os pares de triângulos são semelhantes? Então, observando, a gente vê que o triângulo ABC e MNP, eles vão ser semelhantes, porque os seus ângulos internos, ó, são iguais. Então, para que eu possa ter certeza que dois triângulos são semelhantes, eles têm que ter dois pares de ângulos internos iguais, igual esses estão aí, ó. No item B, aqui abaixo do que a gente acabou de fazer, ele dá dois triângulos aí. Eles têm um ângulo de 90 graus, que são... Só que um tem 30 graus e outro tem 45, certo? Eles não são iguais, mas tem os outros ângulos. A gente tem que achar os outros ângulos para ver se aparece um igual. Então a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Então é só eu completar aí. No primeiro triângulo, um ângulo é 90, o outro é 30. Dá 120. Falta 60 para 180, então o outro ângulo é 60. No segundo triângulo, um ângulo é 90 e outro é 45. Falta 45 graus para 180, então esse outro ângulo é 45. Então a gente pode ver que eles têm um 90 igual, mas não tem um segundo ângulo igual. Então eles não são semelhantes. No item C, eu tenho um ângulo de 90 graus que são iguais. E ele não me dá mais nenhum valor de ângulo. Mas se você observar aqui, esse ângulozinho no ponto C, ele tem um ângulo para um lado e para o outro. É chamado ângulos opostos pelo vértice. Eles são iguais também. Logo, esses triângulos são semelhantes. Indo para os triângulos aqui no item D, temos o 110 que é igual, só que o de baixo aqui, tem 30 graus. 30 com 110 dá 140. Para 180 falta 40 graus, que vai ser lá no vértice C. E aí é o ângulo que aparece lá no triângulo de cima, 40 graus também. Então nesse caso eles são